Glória ao Senhor. Irmãos, queiram sentar-se. Vamos entrar a nossa última conferência, irmãos, a qual temos intitulado Derruba todos os teus gigantes. Creo que está muy alto este micrófono. Derruba todos os teus gigantes. Mas vou esperar como um minuto para que todos os que necessitam estar sentados estejam, porque queremos ter um ambiente, irmãos, que é ótimo para entrarmos ao ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto o resto dos irmãos chega, quero que agradeçamos, irmãos, ao staff, que agradeçamos a todos os irmãos que têm estado a trabalhar aqui, não apenas hoje, nos dias anteriores também, para que este retiro esteja a correr tão otimamente como está a correr, irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que trabalhou, que limpou, que cozinhou, que fez sobremesa, que preparou essas pastas, etc, etc. Muitas coisas, não quero dizer muito em detalhe para não esquecer ninguém, mas vamos dar um forte aplauso de gratidão a Deus, irmãos, pelo trabalho de todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Também, irmãos, irmão Eduardo, podes ficar em pé um instante e virar para lá, assim, irmãos. Essa camiseta que diz MAP, esse t-shirt, irmãos, é uma t-shirt que mandamos fazer já há por volta de 5 anos, no 2018, eu me lembro. Obrigado, irmão Eduardo. E lamentavelmente não temos disponível, mas há quem perguntou se está. E eu ia perguntar, irmãos, quantos gostavam de que mandássemos fazer mais t-shirts como essa? Amém. Para ter todos. Talvez com alguma atualização, porque esse logotipo já sofreu algumas mudanças pequenas, mas continuamos a ser a MAP, irmãos. Continuamos a mostrar o caminho e acreditamos, irmãos, que é boa ideia ter uma t-shirt como essa para o nosso próximo Dia do Amigo, que é o 3 de setembro. Então, irmãos, com antecedência iremos informar do custo que irá ter, etc., para que todos possam reservar a sua, porque vamos fazer para todos, irmãos. Amém? Para todos, e no Dia do Amigo iremos usar todos, até o pastor irá usar a t-shirt também, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pronto. Se alguém, talvez, quiser melhor uma polo é que se diz? Com isso. Podemos também ter essa segunda opção, né? Eu gosto mais assim, com isso. É mais formal, né? Mas os que são informais, assim, podem usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Sim. Caros irmãos, vamos entrar na nossa última conferência intitulada Derruba todos os teus gigantes. Por que não olhas para alguém e lhe dizes, derruba todos os teus gigantes? Glória a Deus. Amém. Vamos ir à palavra de Deus, irmãos, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17º. A partir do versículo 41. 40, irmãos, peço desculpa. Diz assim a palavra de Deus. Leio-a no nome de Jesus Cristo. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. 5 pedras do ribeiro. Quantas pedras, irmãos? 5. E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio
e se vinha chegando a David, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Versículo 42, irmãos. E olhando o filisteu e vendo a David, o desprezou, porquanto era mancebo, era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a David: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a David pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a David: vem a mim e darei as tuas carnes às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. David, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, alguém diga hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. David encontra-se com o gigante e mata-o, pois. Esse é o título, né? Ficou ali. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com David, apressou-se David e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E David meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Diga comigo, uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim David prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que David tivesse uma espada na mão. Alguém diga glória a Deus. Pelo que correu David e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Deus. Estica os teus braços para cima e declara isso mesmo neste momento. Assim como David declarou com antecedência o que ia ocorrer nesse momento, e ocorreu mesmo, irmão. Declara neste momento os gigantes a fugir, os gigantes a cair, os gigantes a ser derrubados pela graça e pelo poder do nosso Senhor dos exércitos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aqui está o Senhor, irmãos. Temos sentido a sua presença desde a manhã, quando chegamos aqui a orarmos os servidores. E em cada conferência, em cada tempo de adoração, irmãos, a presença de Deus tem estado aqui e está aqui conosco. E Ele irá fazer algo grande nos próximos minutos, irmãos. Eu posso senti-lo. Glória a Deus. Estão prontos, irmãos? Glória ao Senhor. Como foi possível, irmãos, que David, o pequeno David, vencesse o gigante Golias? Pois, vamos falar, irmãos, de 5 coisas que David fez, irmãos, que David fazia. Se lembram quantas pedras ele colheu do ribeiro? 5. Pois, eu vou dar 5 chaves, irmãos. E a primeira chave já está aí no ecrã. David, irmãos, comunicava-se cedo com Deus. Escreva ali, irmãos. E isto fazia, irmãos, com que David mantivesse uma comunhão estreita com Deus a cada dia, porque ele tinha contato com Deus, porque ele andava na presença de Deus, porque ele tinha santidade na sua vida. E isso, irmãos, garantia o apoio divino com o qual ele podia
a tirar, com o qual ele podia vencer, derrubar os gigantes, irmãos. Diz o Salmo 5, versículo 3: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Glória a Deus. David, irmãos, tinha aprendido a colocar tudo, diga comigo, tudo, nas mãos de Deus, falando diariamente com Ele e descansando nele. Olhem para o que diz no Salmos 34, versículo 5, irmãos. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Glória a Deus. Ele não está a falar de coisas que aprendeu apenas, mas de coisas que ele experimentava na sua vida. Porque David tinha, irmãos, essa comunhão com Deus. Essa é a primeira chave. A segunda chave, irmãos, graças à qual David conseguia vencer os gigantes, é que ele recebia cada dia com alegria. Alguém diga alegria. Aleluia. Irmãos, a alegria, em espanhol, el gozo del Senhor, a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Portanto, irmãos, a tristeza, a ansiedade, a preocupação são debilidades, são fraqueza. Nós temos que alegrar-nos, irmãos. Amém. Diz Salmos 118, 24: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Não interessa, irmãos, o que acontecer. Como já temos ouvido na anterior conferência, irmãos, quando o bispo falou das circunstâncias. Não interessam as circunstâncias, irmãos. Deus tem o controle de tudo. E nós devemos aprender a confiar nele. Devemos aprender a regozijar-nos e alegrar-nos nele, irmãos. Por quê? Porque todo, como já temos ouvido também em Romanos 8, 28, irmãos, todas as coisas que acontecem são para o nosso bem, são para a nossa ajuda. Glória a Deus. Quantos gostavam de fazer um compromisso para começar amanhã, a segunda-feira, recebendo o dia com alegria? Não com tristeza, porque tenho que ir trabalhar novamente, porque tenho que fazer isto e aquilo. Não, irmãos, com alegria de que podemos respirar, com alegria de que podemos trabalhar, que temos saúde, irmãos. Imagina quantas pessoas gostavam de ter trabalho, de ter saúde e não têm. Têm que estar numa cama de hospital, têm que estar lá na casa. Quem sabe, irmãos, temos que receber cada dia com alegria, dizendo: obrigado, Senhor. Amém, porque sou o teu filho, Senhor. Porque tenho a tua presença na minha vida, Jesus. Porque tenho um lar, porque tenho família, porque tenho irmãos, porque pertenço à tua igreja. Obrigado, Senhor. Não achas que é motivo mais do que suficiente para começar cada dia com alegria, irmão? Amém. Glória ao Senhor. Estão aqui, irmãos? A terceira chave que quero partilhar, irmãos, são 5. É que David mantinha-se firme nas promessas de Deus. Como nós podemos lograr isto mesmo, irmãos? De manter-nos firmes nas promessas de Deus, para poder estarmos perto de Deus e para podermos estar em vitória, irmãos. Pois, vamos escrever ali, irmãos, algumas coisas. No primeiro lugar, irmãos, entesourando a palavra de Deus no coração. Entesourando a palavra de Deus no coração. Os irmãos que já fizeram discipulado 2 se lembrarão desta lição, sim? Deste ensino. É muito importante, irmãos, entesourarmos a palavra de Deus. Salmos 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Colocando a palavra, irmãos, no banco da nossa memória, do nosso coração, nós poderemos recorrer a ela no momento adequado. Como é que Jesus venceu a Satanás, irmãos, lá no deserto? Por meio de quê, irmãos? Por meio da palavra. Mateus 4:10 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás.
Não é como as minhas ideias, irmãos. Não é como a minha cultura, não é como a minha educação. É com a palavra de Deus que nós podemos vencer ao inimigo. E em qualquer outro momento, irmãos, se não é contra o inimigo, numa situação X, irmãos, quando nós temos a palavra de Deus entesourada no nosso coração, guardada no nosso coração, podemos retirar como se fosse da conta bancária, aleluia, algum saldinho que temos ali, um versículo, um salmo, qualquer escritura, irmãos, e dizê-la no nome de Jesus Cristo. Isso fará com que o ambiente imediatamente mude. Isso fará com que a nossa maneira de pensar nesse momento mude também. Alguém diga glória a Deus. No segundo lugar, irmãos, como podemos manter-nos firmes nas promessas de Deus? Falando a palavra que está no nosso coração. Há situações, há momentos que realmente são difíceis na vida. E às vezes não temos uma Bíblia conosco, nem temos o telemóvel conosco, irmãos, e não podemos estar ali a buscar um versículo na Bíblia, porque não a temos à mão, mas podemos, irmãos, fazer algo por meio do Espírito Santo, recorrer a esse banco de memória do qual já falamos, porque o Espírito Santo é quem nos lembra todas as coisas que Deus nos tem dito. Quantos dizem amém? A quantos de vocês, irmãos, acontece às vezes que Deus começa a lembrar um versículo aqui na cabeça? Às vezes estamos por cometer um erro. Às vezes estamos por dizer uma coisa que não é boa. Às vezes, irmãos, estamos por tomar uma decisão e não é acertada, não é correta, irmãos. Mas vem a palavra de Deus. Como acontece? Por meio do Espírito Santo. Porque Ele nos lembra tudo o que nós já temos lido. Ele não pode lembrar-nos aquilo que não temos lido. Aquilo que não temos entesourado, percebe, irmãos? Nós precisamos entesourar e então depois conseguiremos falar no momento certo, irmãos. Glória a Deus. Olhem para isto, vocês têm isso ali na sua folha. Há mais de quantas promessas na Bíblia, irmãos? 7.000. Uau! Muitas, né? São promessas de Deus, irmãos. Não são promessas do homem. Não são promessas de um político. São promessas de Deus. Portanto, são firmes. São fiéis. Aleluia. E cumprir-se-ão, irmãos. Quantos acreditam? Estas promessas, irmãos, são para entesourá-las, são para memorizá-las, são para falar delas, irmãos. Nós devemos apropriar-nos destas promessas, pois são para nós. Quem diz amém? Amém. Quando está a falhar o trabalho, a faltar o emprego, quando as finanças estão a enfraquecer, irmãos, há um versículo na Bíblia que diz: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. E tu podes dizer isso quando estás preocupado porque não sabes o que farás no próximo mês, como dizia o bispo, para pagar o aluguer. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. E nada me faltará mesmo. Porque Deus cumpre as suas promessas. Alguém diga amém a isso. Aleluia. Quando estamos em qualquer perigo, irmãos. Quantas vezes temos estado em perigo? Eu me lembro na Colômbia, irmão Edward, quando até escreviam sobre a pintura do carro: fora daqui, não voltes para aqui, vamos matar-te. Vocês nem imaginam, irmãos, as ameaças de morte que eu recebi. Mas eu me lembrava também do Salmo 27. Não temerei o que possa fazer-me o homem. E eu ia para o grupo Vida, e eu ia para o serviço. E eu tinha medo, irmãos, mas eu repetia essa palavra e Deus dava-me forças para avançar. E o que aconteceu? Nada aconteceu, irmãos. Alguém diga glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. Temos que falar dela. Amém. Número 3, irmãos, como podemos manter-nos perto de Deus e em vitória? Escreva ali: meditando na palavra. Estão comigo, irmãos? Como é que diz Salmos 119, no 27? Vamos lê-lo juntos, irmãos. Diz: oh, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação em todo o dia. Glória a Deus. Que formoso, verdade? Quando meditamos na palavra de Deus. Podemos ir a conduzir o carro, podemos ir no comboio, podemos estar
pronto no trabalho, podemos estar deitados na cama, irmãos, já prontos para descansar, e podemos estar meditando na palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o dia. Eu gosto muito do costume que tem a minha esposa, irmãos. Cada noite ela coloca a palavra de Deus na Bíblia em áudio. E eu e ela ficamos assim dormidos. Às vezes acordo às 3, 4 da manhã e ainda está a Bíblia a soar ali. no cabeço, que se diz, da cama. Amém, glória a Deus. Irmãos, por acaso pode ter alguma coisa melhor do que essa, irmãos, estar a ouvir a palavra de Deus? Meditar nela, pensar nela, até sonhar com ela, irmãos. Glória a Deus. Encher o nosso coração da palavra de Deus. Isso fará com que nos mantenhamos em vitória. Quem o acredita? Claro que sim, irmãos. São 5 chaves. Vamos rever as 3 primeiras que já vos disse. Davi comunicava-se cedo com Deus. Número 2, Davi recebia cada dia com alegria. E número 3, Davi mantinha-se firme nas promessas de Deus. Vamos para a chave número 4, irmãos. Davi confiava no amor de Deus ainda na dificuldade. E esta é uma chave muito importante, irmãos, porque às vezes eu confesso, até eu, irmãos, confesso que até eu muitas vezes duvido, não do amor de Deus como tal, irmãos, mas do seu cuidado. Às vezes penso, isto como pode me ajudar? Eu não vejo qualquer benefício nesta situação que está a acontecer-me. Mas, irmãos, devemos confiar que o amor de Deus está conosco ainda na dificuldade. Que se Ele permite aquilo, irmãos, por algo o permite. Temos que acreditar que isso é o melhor para nós nesse momento. Fácil? De nenhuma maneira. Necessário? Absolutamente, irmãos, confiar no amor de Deus. Quantos confiam? Amém. Aleluia, pela comunhão que Davi mantinha com Deus, como já temos dito, irmãos. Davi tinha certeza de que, número 1, escreva, Deus o guardaria de qualquer inimigo. Como realmente aconteceu, irmãos. E não uma vez, muitas vezes. Deus guardou o seu servo de qualquer inimigo. E essa fidelidade de Deus, irmãos, com os seus filhos não tem mudado nunca, irmãos. Deus continua a guardar-nos dos nossos inimigos. Alguém diga amém. Amém. Ainda que se tratasse de um gigante como Golias, irmãos, Deus sempre guardou Davi dos seus inimigos, pois assim o tinha prometido. Deus prometeu ao seu povo, leiam comigo Levítico 26, 8, diz: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós temos visto isto em Israel há vários anos. Um professor de religião que estava a ensinar-nos lá em Porto Rico, quando este servidor estudava, nos comentou, partilhou conosco, irmãos, que quando ele esteve em Israel, descobriu, por exemplo, que para um árabe muçulmano, para um palestiniano, se diz? Palestino, atrever-se a enfrentar um soldado israelí, tinham que ser pelo menos 10. Se eram 5, se eram 7, se eram 9, não se atreviam a enfrentar um soldado israelí, irmãos. Quando eram 10, então atreviam-se. Irmãos, e quando eu escutei isto, que este professor tinha visto lá em Israel, pensei, claro, é que Deus tem um pacto com eles. Deus prometeu que apenas 5 irmãos fariam fugir 100. Glória a Deus! E que 100 deles fariam fugir 10.000. Glória a Deus! Alguém glorifique o nome do Senhor. Se isso Deus prometeu para o seu povo Israel, que não tem sido fiel, irmãos, quanto mais Deus fará conosco a sua igreja. Amém, aleluia. Número 2, irmãos, estamos a falar de confiar no amor de Deus. Davi, irmãos, tinha certeza de que Deus o guardaria do desânimo, sem importar o difícil da situação. Quantos têm enfrentado situações
que produzem desânimo na sua vida. Amém? Todos, irmãos, todos. E eu acho, irmãos, que o desânimo é um dos gigantes que não temos tido tempo desta vez de falar dele. O bispo Tinoco também queria falar do desânimo, mas não havia espaço para todos estes temas, irmãos. Mas o gigante do desânimo é um dos piores. E é um dos mais comuns deste tempo também. Há muita gente desanimada, né? Até na igreja, irmãos. Mas Deus prometeu que nos guardaria do desânimo. E por isso diz em Deuteronômio 23, não amoleça o vosso coração. Em espanhol dizem, não desfalleça vuestro coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Amém. Glória a Deus. Olha para alguém e diz-lhe, Deus vai conosco. Amém, irmãos? Quantos sabiam isso? Amém. Amém. Vocês foram testemunhas do vento tão forte que houve toda esta semana. Amém. Aleluia. Mas desde a segunda-feira, irmãos, os meteorologistas colocaram o pronóstico de que no domingo haveria calma. E que na segunda-feira, amanhã, voltariam os ventos fortes, irmãos. Quem é que faz isso? Quem é que controla o clima, irmãos? Deus nunca nos deixa, irmãos. Amém. E se Ele envia trovão e envia chuva, irmão, e vento forte, pronto, Ele segue sendo Deus. E não significa que Ele nos deixou, mas às vezes Ele faz estas coisinhas para nós lembrarmos de que Ele vai conosco. E se Ele vai conosco, irmãos, não há qualquer problema. Não temeremos, não desfaleceremos, não tremeremos, não nos aterrorizaremos, irmãos. Aleluia. Quando o Estevão tinha meses de nascido, irmãos, um ladrão, às 2 da manhã, irmãos, colocou-se frente a mim, assim como uma faca grande aqui nas costas, que ele ia tirar. E quando ele ia tirar, irmãos, machete se diz? Sim. Ah, da sua costa aqui, irmãos, da sua mochila, irmãos, ele olhou para mim assim, 2 da manhã, e me disse, tu e o teu amigo terão alguma coisa para me dar? E eu respondi, não tenho. E continuei, irmãos, para a minha casa. E quando vou bater a porta, acabava de deixar a Isabel na porta do prédio, e agora subo, irmãos, para o segundo andar, e vou entrar. Nesse momento eu pensei, mas eu ia sozinho, como é que ele disse, tu e o teu amigo têm algo? E então foi, irmãos, que descobri que Jesus estava comigo. Aleluia, glória a Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus está contigo, irmão. Não tenhas qualquer dúvida disso, irmãos. Não tenhas qualquer dúvida. Número 3, escreve, se faz favor. Deus o guardaria do temor. Davi acreditava, tinha certeza de que Deus o guardaria do temor. Diz Salmos 23, novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. E no último lugar, irmãos, Davi tinha a certeza de que Deus o guardaria em todo o tempo e não lhe faltaria nada. O Salmo 37 diz, no versículo 19, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Amém. Glória a Deus. Se lembram, irmãos, quando Deus resgatou Israel do Egito e o levou pelo deserto, irmãos? A Bíblia diz que eles sentiram fome. Pronto, pediram a Moisés. E Moisés orou a Deus, irmãos, e Deus enviou o maná. Deus enviou também codornizes, enviou carne para eles, irmãos. E Ele fez também com que saísse a água da rocha, irmãos. Glória a Deus. E Ele fez também até com que os seus sapatos, irmãos, crescessem nos seus pés. Em 40 anos, irmãos, Israel não teve que compor, não teve que arranjar sapatos, nem comprar, porque o sapato crescia junto com o pé dele, irmão. Aleluia. Deus é mesmo bom, irmãos. Quantas irmãs gostavam de que o sapato também crescesse nos pés dos filhos? Até poderiam comprar mais sapatos para si, verdade, irmãs?
E ter que estar a comprar tanto sapato para os filhos. Olha para estes 46 que estão aqui. Ajuda-me, Senhor. Nunca acabam. Vão crescer até os 35 anos, eu creio. Mas não, vão estar casados para essa altura. Vale mais. Deus é bom, irmãos. Deus nunca deixa faltar nada aos seus filhos. Se acreditam nele. Amém. Então são 4 chaves até aqui, irmãos. Vamos para a quinta e última chave da vitória em que Davi vivia, irmãos. E a quinta chave, esta é muito importante, irmãos. Davi rodeava-se de gente de Deus. Oh, eu gostava de falar muito disto, irmãos, mas vou ir rápido aqui, porque isto é muito importante. A companhia que nós escolhemos, irmãos. Número 1, escreva, ele juntava-se com os temerosos de Deus. Amém. Amém. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmos 119, 63. E tu podes procurar em outros salmos de Davi e comprovar mais e mais, irmão, como Davi tinha muito cuidado com quem ele falava, com quem ele se juntava. Por exemplo, no Salmo 101, ele fala da mesma coisa. E ele diz que apenas aqueles que temem a Deus eu vou ter perto de mim. Quantos acreditam que é muito importante, irmãos, a qualidade da companhia? Por quê, irmãos? Porque as más companhias sempre causam problemas. Como é que diz Provérbios 4:19? O caminho dos ímpios é como a escuridão. Tem cuidado, irmão, com o colega do trabalho. Tem cuidado com o colega da escola. Tem cuidado com essa vizinha fofoqueira. Tem cuidado com essas pessoas, até familiares às vezes. Amém. Por exemplo, se tu te juntares com um queixoso, se diz queixoso? Queijinhas. Ao cabo de 10, 15 minutos, estás a queixar-te junto com eles. Porque é muito mais fácil contagiar o que é mau, irmão, que contagiar o que é bom. Sim ou não, irmãos? Temos que ter cuidado. Número 2, irmãos, como sabemos que Davi se rodeava de gente de Deus? Amando a casa de Deus. Número 2, amando a casa de Deus, reunindo-se nela. Eu falava com um irmão nesta semana sobre este tema. Quantos acreditam, irmãos, que nós precisamos amar mais a casa de Deus? Não estou a falar do santuário. Pronto, também o santuário, mas mais do que tudo, irmãos, estou a falar da companhia dos nossos irmãos. Nunca ter pressa, irmãos, quando estamos aqui. Nunca estar desesperados por ir embora para casa, apenas o serviço concluir. Amar a casa de Deus, amar a comunhão, amar a companhia dos irmãos. Chegar cedo, ir tarde, irmãos. Eu sei que há irmãos aqui, nem todos, mas há irmãos que se eu deixava, eles até dormiam aqui. Traziam um colchão da casa para aqui e ficavam aqui. Amém? Eu achava que iam dizer mais amém, mas eu pensava. Aleluia, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quem diz amém a essa escritura? Amém. Amém, irmãos. Vamos reconhecer uma coisa. Quantos honestos e sinceros há aqui? Nem sempre nos alegramos quando nos dizem vamos à casa do Senhor. Especialmente num domingo 2 de julho de 2023, quando tivemos que acordar mais cedo. Porque hoje a atividade começou antes, né? E houve irmãos que chegaram de longe e tiveram que acordar muito cedo. Até tivemos um exame de discipulado cedo hoje também, irmãos. Às vezes não nos alegramos, às vezes dizemos, eu quero ficar aqui, quero descansar hoje. Acima disso, tenho que ver o irmão Pablo lá na igreja. Aleluia. Não, irmãos. É piada, irmão Paulo. Hoje já tenho contigo, hein? Irmãos, amemos a casa de Deus. Olha para alguém e diz-lhe, ama a casa de Deus. Alegra-te quando vais para a casa de Deus.
Aleluia. No sábado, irmãos, isto é programável. Nós somos como uma computadora. Nossa mente trabalha assim, irmãos. É simples, irmãos. Nós dizemos que bom, amanhã é domingo, amanhã temos encontro com Deus, amanhã vou ver os meus irmãos, até o Pablo, aleluia, amanhã vamos regozijar-nos na presença de Deus. Funciona, irmãos. Trabalha, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Número 3, irmãos. Pois antes, Lucas 24:53 diz: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmãos, antes de continuar com o ponto 3, irmãos, o Bispo Tinoco disse algo muito importante hoje. Não faltes ao serviço. Eu cresci na igreja, irmãos, e sempre fomos ensinados que faltar ao serviço é um pecado grave, irmãos. Estamos a deixar a Jesus à espera. Eu sei que às vezes o trabalho, especialmente aqui na Europa, irmãos, é difícil. Às vezes a situação econômica, a saúde, há coisas que são razoáveis, que são reais, que não podemos evitar. Mas quando é possível evitar, irmãos, faltar ao serviço, não é bom faltar ao serviço. O que tu lhe roubas a Deus, o que tu lhe tiras a Deus, o que tu não das para Deus, das para Deus, o inimigo depois na semana rouba de ti. Faltar ao serviço, faltar à casa de Deus, deixar de assistir, de concorrer, de comparecer na igreja, irmãos, é abrir a porta ao diabo. Depois vêm os problemas na casa, depois vêm as situações econômicas difíceis, as doenças, as discussões no casal. Quantos sabem do que eu estou a falar? Uma vez, irmãos, eu cometi esse erro. E eu era pastor, irmãos. E eu era pastor no ano, não vou dizer o ano. Mas estávamos recém-casados com a Isabel. E nós fazíamos serviços quartas, sextas, sábados e domingos. Aqui a Bíblia diz, sempre estavam no templo, ou seja, os 7 dias da semana. Antes a igreja era 7 dias na semana. Quantos sabiam isso? Irmã Araceli, na Nicarágua? Até agora são 7 dias na semana. E vocês se queixam aqui, irmãos. Se eu escuto as queixas, fazemos um serviço por mês. Santo Cristo. Mas uma vez, irmãos, como sempre, quarta, sexta, sábado, domingo, eu disse para Isabel, hoje não vamos ir. Eu vou ficar aqui a pintar o frigorífico que estava todo ferrugento, irmãos. E fiquei, irmãos. Aleluia, e pintei o frigorífico, assim como aquele, tínhamos um frigorífico pequeno, e pintei, ficou muito bonito, irmãos, quando vou ligá-lo, queimou. Soltou um fumo, te lembras, Isabel? Soltou um fumo horrível, irmãos, e quando chamei um técnico, não tem qualquer solução, queimou, não serve para mais. E o Senhor me disse, tu não foste adorar o meu nome, eu tirei teu frigorífico, agora tens que comprar um novo frigorífico. E nem tinha dinheiro, irmãos, para comprar. Diga ouch. Acontece. Glória a Deus. Necessitamos amar a casa de Deus, irmãos. E nunca faltar. Eu não vou faltar, diga amém. Alguém diga, não vou faltar. Número 3, irmãos, David se deleitava na presença de Deus. Estão ali? Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos estão a deleitar neste dia, irmãos? Formosa presença de Deus, verdade, irmãos? Algo maravilhoso está a ocorrer. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Se a presença de Deus reina no nosso coração, irmãos. Aleluia. Nenhum gigante poderá ganhar terreno na nossa vida, porque Jesus já nos fez mais do que vencedores. Vamos para o 1 de Samuel, irmãos, novamente. Já estamos prestes a acabar, irmãos. Capítulo 17, novamente, versículo 40 diz: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 ceiços do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Versículo 49, e David meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu ao filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus. Tu sabes por que David agarrou 5 pedras do riacho?
Ali tem a pergunta no ensino, irmão. Aleluia. Davi não o fez porque pensou que não poderia matar Golias com a primeira pedra. Não, irmãos. Não. Mas porque Golias tinha 4 irmãos. E Davi estava pronto, irmãos, preparado para atirar as outras 4 contra os 4 irmãos de Golias também. Aleluia. Alguém aplauda a glória do Senhor. Ele estava preparado para matá-los também, no caso de que eles se aproximarem para vingar o seu irmão morto. E eu quero dizer algo que é muito importante também, irmãos. Isto não aparece na conferência, mas vocês podem tirar nota se gostarem, irmãos. Na verdade, irmãos, o propósito do chamado divino sobre David era este. O principal propósito do chamado de Deus sobre a vida de David era destruir os gigantes que existiam na terra. Nunca tinhas ouvido isso? Não era ser rei, não era construir o templo. Pronto, ele foi rei, ele juntou o material para a construção do templo, ele fez muitas coisas mais que Deus gostou também. Mas a principal tarefa que David tinha, irmãos, na sua vida, o propósito, como falou o bispo Tinoco, da vida dele era destruir os gigantes. Vou explicar porquê, irmãos. A Bíblia diz, a partir de Gênesis 6 e em muitas outras partes também, que havia gigantes na terra. Antes do dilúvio, eram gigantes de 12 metros, 15 metros de altura, e há esqueletos. Até hoje há esqueletos até nos museus. Se vocês forem à Suíça, irmãos, não me lembro do nome da cidade, é uma cidade pequena, há ali um esqueleto num museu que tem 7 metros de estatura, o esqueleto. Para que saibam, irmãos, que a Bíblia diz a verdade. Existiam gigantes, irmãos, antes do dilúvio, e depois do dilúvio continuaram a existir, voltaram a aparecer, porque houveram anjos, isto está em Gênesis capítulo 6, que tiveram intimidade com as mulheres dos homens. E esses anjos, irmãos, procriaram estes nefilins, que é o nome hebraico para gigante, nefilins. E estes gigantes, irmãos, são a explicação de por que os egípcios conseguiram construir essas pirâmides. Muitas coisas que a ciência não consegue explicar, a Bíblia explica. Amém. Aleluia, porque eles eram capazes, irmãos, de levar uma lança a um gigante que enfrentou David mais para frente. Ele tinha uma lança, irmãos, do comprimento de um telar. Uma lança como de 4 metros de comprimento, irmãos, imagina. Como ele podia suster uma lança tão grande, irmãos? Porque era gigante, tinha muitos metros de estatura. Por que, irmãos, isto aconteceu? Por que Deus permitiu? Pois o diabo tentou, irmãos, antes do dilúvio e depois do dilúvio, pervertir a raça humana, destruir a raça humana. Porque no Éden, Deus prometeu que da semente da mulher iria a surgir o Salvador deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que o diabo tentou fazer foi destruir a nossa raça, irmãos, por meio dos gigantes, para que não nascesse o nosso Salvador. Se ele conseguia destruir os homens, então não haveria, irmãos, um Salvador. Mas Deus não permitiu. De facto, irmãos, David é ascendente de Jesus. Quando ele estava a lutar, irmãos, contra o Golias e depois com os seus 400 corajosos irmãos, com os seus valentes contra aqueles gigantes, irmãos, ele não estava a lutar apenas pela sua supervivência própria e a de Israel, irmãos. Ele estava a lutar também para que nós um dia pudéssemos desfrutar desta salvação que iria chegar de uma descendente dele chamada Maria. Alguém diga glória a Deus. É isso, irmãos. É isso, irmão, e é por isso que estamos cá, para derrubar os nossos gigantes. Amém. Deus enfrentou os gigantes. David enfrentou os gigantes. David enfrentou-se aos gigantes com toda a segurança da vitória. Nunca pensou na possibilidade da derrota. Apesar do tamanho do Golias. Estou a rir, irmãos, porque há quem pode dizer: é tão grande o gigante que não vou conseguir vencê-lo. E David não pensou assim. Ele pensou: é tão grande que não vou conseguir errar a minha pedrada. Glória a Deus.
Assim é como pensa um filho de Deus. Assim. David sabia, irmãos, em quem tinha confiado. Tu sabes em quem tens confiado? Aleluia, e que não ia à batalha no seu próprio nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos, com quem tinha uma relação de confiança. Todo aquele que tem uma relação de confiança com Cristo, levante as suas mãos. Vou convidar o pianista para vir, irmão. Pensa por um momento. Pensa como está a tua vida diante de Deus. Pergunta-te neste momento, ando perto de Deus? Fecha os teus olhos e pergunta-te, ando perto de Deus? Estou a viver em santidade? Mantenho uma estreita relação com Deus? Tenho certeza de contar com o apoio de Deus? Aleluia. Eu gosto muito desta expressão de um amigo que diz, que fala sobre a importância de orar, irmãos, na casa, de apresentar-nos a Deus cedo cada manhã. Nunca saias da tua casa sem orar. Nunca vais para o trabalho sem orar, irmão. Eu gosto muito desta expressão. Quando tu oras cedo, quando tu procuras o rosto de Deus cedo, quando tu lês a palavra, quando tu estás em comunhão íntima com Deus desde o começo do dia, tu andas com um ar de campeão. Quantos têm experimentado isto, irmão? Tu sais para a rua, tu ligas o carro ou vais para a paragem do autocarro, para a estação do comboio, e tu sentes, aleluia, a potência de Deus, o poder de Deus na tua vida. É como que tu tens vontade de dizer, o que tens para mim, Satanás? Porque Deus está contigo e tu sabes que ninguém conseguirá fazer-te frente. Quando Deus está conosco, irmãos, é maravilhoso. Mas Deus não está com qualquer um. O facto de alguém dizer Deus está comigo não significa que esteja mesmo. Deus está com aqueles que andam em santidade. Deus está com aqueles que andam em reverência e em temor de Deus, em obediência à sua palavra, que têm comunhão com Ele, que têm intimidade com Ele. Por isso, irmãos, estas perguntas um pouco diretas, mas muito importantes. Como está a tua relação com Jesus? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua comunhão íntima com Ele? Sentes a presença de Deus na tua vida? Experimentas o seu abraço? Podes passar tempo com Ele sem ter preocupação qualquer pelo relógio? Desfrutas mesmo da oração? Desfrutas da sua palavra? Dos momentos na sua presença, como este, irmãos, em que estamos na presença do Senhor? Isto é muito importante, irmãos, porque é a raiz da nossa vitória, do nosso sucesso. Relação com Deus, irmãos. Aquilo que não se vê, aquilo que está no segredo do nosso quarto, da nossa habitação, lá em casa, irmãos, é a raiz da vida cristã. A Bíblia diz que Deus vê no segredo, no privado, e Ele recompensa aquilo que Ele vê no segredo em público. Quando eu vejo o rei Davi, pequeno ainda, moço ainda, mancebo, ruivo, delicado, sem qualquer força muscular, ele não ia ao ginásio, ele era objeto de burlas, de desprezo. O Golias o desprezou porque ele era pequenino ainda, era um adolescente, assim como este que está aqui. Glória a Deus, Deus te abençoe, Ibrahim. Aparentemente ele não tinha qualquer hipótese de vencer esse gigante, irmãos, mas ele sim tinha algo, irmãos, ele tinha uma relação com Deus. Aleluia. David caminhava com Jesus.
Talvez não falava novas línguas como nós agora, irmãos, mas eu sei que ele estava cheio do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus descia sobre David, ele até desquijarava um urso, ele desquijarava um leão, irmãos, ele fazia fugir qualquer fera. E foi por isso que ele não teve qualquer medo do gigante Golias, porque ele sabia que Deus estava com ele. Está Deus contigo? Aleluia. Ali está minha mulher. Às vezes ela tem medo, como eu conduzo. Eu não sou de andar rápido, mas às vezes, porque temos pressa, porque temos que chegar a um compromisso, vamos para o grupo vida, vamos para aqui, vamos para lá. E eu vou confessar, irmãos, às vezes vou acima do limite. E ela às vezes, Gabriel, vamos muito rápido. E eu respondo, ela é testemunha, eu respondo, eu estou em santidade, Isabel, não te preocupes, Deus está conosco, vamos chegar bem. Não foi porque fiquei a ver televisão que saí tarde de casa, então ali Deus não está comigo. Mas porque às vezes acontecem coisas, irmãos, e Deus está no controle de tudo. Mas se estamos numa relação com Jesus, não temos medo. Não há qualquer razão, irmãos, para Deus abandonar-nos. Não há qualquer razão para Ele esquecer que Ele tinha que proteger-nos. Deus está ali conosco. Fica em pé neste momento e dá-lhe graças a Ele. Dá-lhe graças a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.